percebe-se o aumento, né, das hostilidades entre o Estado de Israel e também o grupo Hezbollah, situado no Líbano. Este problema vem acontecendo sobretudo depois da invasão por terra, né, da IDF a Gaza, e também por ataques constantes do grupo Hezbollah ao norte de Israel, inclusive, gente, gerando com que muitas pessoas deixassem suas casas, abandonassem suas casas no norte de Israel por não se sentirem seguras neste ambiente. Muitas procuram o centro do país, muitos procuram também refúgio em Jerusalém, pequenas cidades do norte de Israel. Inclusive, em alguns casos, o próprio Estado de Israel tem aconselhado as suas populações a deixarem essas cidades, né? Tamanho o poder, né, de dano causado hoje pelo Hezbollah naquela região de Israel. Quando o Estado israelense pede para que os seus civis abandonem o lugar, abandonem uma certa localidade, é porque o Estado israelense tem um entendimento de que o poderio do inimigo é muito profundo, né, e que neste momento, por alguma razão, o enfrentamento com o poder deste inimigo pode não trazer a paz necessária para as pessoas que convivem no certo lugar. Em outras palavras, Israel decreta que, pelo menos num curto espaço de tempo, não é possível enfrentar o Hamas e restabelecer a paz naquela região. Ou seja, Israel declara que, pelo menos num curtíssimo espaço de tempo, né, não tem condição de encarar né, o grupo Hezbollah, né? Os ataques são diários, de ambos os lados. Eles se intensificam da parte do Hezbollah quando Israel pratica esses atentados, sobretudo na Síria, né, atentados também no Líbano. Israel tem levado a óbito muitos líderes aí seja do Hamas, seja do Hezbollah, líderes pró-iranianos, líderes iranianos e assim por diante, né? E o Hezbollah acha que isso é uma grande provocação e também atentam contra o Estado de Israel, sobretudo a parte norte. Contudo, gente, Israel poderia hoje entrar numa guerra contra o Hezbollah, porque a gente percebe que está vendo essas hostilidades neste momento, elas sempre foram ataque aqui para me defender, ataque aqui para me defender de uma provocação, enfim, para responder a uma provocação e assim por diante. Desde o começo, a gente percebeu, no começo ali do conflito entre o Hamas e o Estado de Israel, que tanto o Hezbollah como o Estado de Israel não pretendiam, né, entrar numa guerra entre eles, né? É aquela coisa, os gigantes que sabem perfeitamente que são que podem se destruir, né? Porque eles são realmente muito poderosos. No caso do Hezbollah, não entrar em guerra necessariamente neste momento contra Israel passa muito, né, pelo número grande de baixas que o grupo teve na guerra da Síria e também pelo fato de que a própria economia do Líbano hoje vive uma crise muito profunda. Isso evidentemente que também acaba agredindo ali as finanças do próprio grupo Hezbollah, o que de certa forma também mexe com a condição do grupo de continuar se fortalecendo do ponto de vista do seu armamento, que já é muito poderoso, né? Claramente que o financiamento do Hezbollah não ocorre em virtude daquilo que ele consegue obter ali no próprio Líbano, muito longe disso, né? Grande parte desse financiamento vem do financiamento externo, né, da diáspora libanesa. Ao contrário do que as pessoas pensam, grande parte hoje, né, da ajuda ao Hezbollah não vem do Irã, vem da diáspora libanesa, que se identifica com a resistência árabe frente a Israel, frente à violência causada por Israel, né, e em virtude disso confiam plenamente ali no Hezbollah. E essa confiança, evidentemente, ela surge sobretudo depois da grande vitória do Hezbollah no ano 2000, quando, em virtude da pressão que exercia sobre o governo israelense, conseguiu libertar o sul do Líbano de 18 anos de ocupação israelense. Foi uma grande vitória naquela ocasião pelo Hezbollah em relação a Israel. A gente pode perfeitamente falar também que é possível sim falarmos que em 2006 o Hezbollah consegue uma vitória contra Israel naquela guerra que tiveram ali. E que também gerou muitos danos para os dois lados, sobretudo para o Líbano, né, que teve cidades destruídas ali quase que por completo em virtude dos bombardeios israelenses, né. O Hezbollah é um grupo o chamado Partido de Deus, né? Hezbollah, Partido de Deus. Ele surge em 1985 com vários propósitos. Naquele momento queria eliminar do mundo, da face da terra, a União Soviética e os Estados Unidos, né? De certa forma que decretavam guerra contra os Estados Unidos e contra a União Soviética, né? E também evidentemente contra o Estado de Israel. Teve ali, inclusive, ali um embate contra a União Soviética naquela ocasião, né? Que alguns membros ali da embaixada, né, alguns membros da embaixada em Beirute, né, da União Soviética, foram sequestrados, né. Teve um caso de um desses membros, né, que foi morto, né, pelo Hezbollah,
Parece até que em virtude não só propriamente de uma tortura direta, mas até mesmo alguns incidentes, não parecia ser naquele momento intenção, pelo menos naquele momento ali, de assassinar, de levar a óbito o agente da embaixada soviética. A KGB agiu naquele momento, né, sequestrou praticamente todos os familiares daqueles envolvidos naquele sequestro, né, transformou vários deles em picadinho, né, até que conseguiu a libertação dos outros soviéticos que estavam presos com o Hezbollah. Naquela ocasião, a União Soviética não brincava em serviço, né. Bom, os propósitos do Hezbollah mudou muito, né, de lá para cá. Virou um partido político. O Hezbollah hoje tem ali uma grande participação no Congresso libanês. O Hezbollah ainda conta com a possibilidade de um dia tomar conta completamente ali do parlamento e governar o Líbano. O Hezbollah é uma força hoje no Líbano política, né, que representa evidentemente os xiitas do Líbano, mas também hoje já representa muito os sunitas do Líbano e até mesmo muito dos cristãos que estão no Líbano. Só para você entender, né, dentre os muçulmanos que estão no Líbano, digamos que a metade seja sunita e outra metade seja xiita, né? O Hezbollah hoje é o grupo dos xiitas, mas também é o grupo dos sunitas, em vários casos, e também é o grupo de grande parte dos cristãos do Líbano, né? Bem, portanto, é um partido político, né? É um partido que tem muitos ideais, é um partido que tem muita participação na criação de hospitais nas áreas em que ele domina, né, também de clínicas médicas espalhadas por todo o Líbano, também oferece cursos, principalmente de enfermagem, também participa ativamente na criação de escolas de educação básica, pois para o Hezbollah nenhuma criança libanesa tem que ficar fora da escola, longe disso, todos têm que ter uma profunda formação, uma formação ampla, né, com muito entendimento, inclusive do código religioso, uma formação que dê uma visão bastante ampla sobre o mundo inteiro, mas também uma visão bastante profunda sobre a religião muçulmana, né? Também tem cursos superiores, né, espalhados por todo o Líbano, principalmente na área em que ele domina ali, que é o sul do Líbano, né? O Líbano, esses cursos, na verdade, são muito mais cursos ligados à questão da sobrevivência ou necessidade imediata dos afetados pela guerra e também pelo consumo inadequado de alimentos, né? E em Taquasa a gente pode citar dois exemplos, né? Os cursos de engenharia, todos os cursos de engenharia que você pode imaginar, né? E também os cursos de agronomia, né? Porque agrônomo é um profissional muito importante naquela região, que às vezes sofre muito com a seca, às vezes sofre muito também com a pouca fertilidade do solo, né, para as plantações, né? Então o Hezbollah cuida muito disso aí também. O Hezbollah também atende bastante as pessoas quando elas têm suas necessidades ali, quando estão numa situação de muita miséria humana, né? Então geralmente atende levando enfim, mantimentos e essas coisas todas. Mas não é um grupo necessariamente de assistencialismo de emergência, é um grupo que visa, na verdade, criar uma situação econômica favorável para as pessoas, né? Evidentemente que hoje no Líbano inteiro está perdendo um pouco esse apoio da parte dos não xiitas, em virtude de que há uma crise absurda no Líbano, crise econômica absurda no Líbano. Muita gente identifica que essa crise vem do fato de que há muita corrupção no governo, mas ainda assim isso sobra um pouquinho para o Hezbollah, que evidentemente é oposição ao governo libanês, né? O Hezbollah é, portanto, um grupo, gente, veja, na região dominada pelo Hezbollah, é muito difícil não ter alguém que seja muito fanática pelo Hezbollah. Muitas crianças, né, querem se tornar membros do grupo, não pode, tem que ter no mínimo 18 anos. Agora, aquela criança que quer entrar aquele jovem que com 18 anos quer entrar no grupo, se haver uma percepção de que ele é muito culto, tem um grande conhecimento das áreas de exatas e tal, ele é incentivado a fazer engenharia, né? E se ele for fazer engenharia, ele não pode se envolver com nenhuma atividade bélica, ele não pode fazer parte do grupo propriamente dito enquanto ele não se formar. Por quê? Porque se ele realmente tem condição de ser um grande engenheiro, ele vai ser um engenheiro também para o Hezbollah, né? E se eventualmente não quiser, tudo bem, mas preferencialmente um engenheiro para o Hezbollah. Essa vai ser a sua contribuição para o grupo. Então, essa criança, ela não pode, por exemplo, esse jovem não pode diretamente entrar no Hezbollah. Ele vai ter que estudar, fazer engenharia ou um outro curso importante para o atendimento naquela região, em vez de pegar em armas naquele primeiro momento, tá? Então, esse é um grupo Hezbollah que hoje coloca muitos problemas para Israel, porque tem um grande apoio no Líbano, gente, e fora dele também. É o maior exército particular do universo, né? O seu líder, né, já falou que o seu grupo conta ali, em 2021, ele deu essa dica, né? Com mais de 100 mil combatentes e teria aí pelo menos 30 mil reservistas, né?
No primeiro momento, né, esse número foi rebaixado para 65 mil ativistas, né, e depois, nos dias de hoje, é reconhecido que no mínimo são 80 mil ativistas ali, né, no mínimo. Para o líder do Hezbollah, o Nasrallah, na verdade, há mais de 100 mil combatentes do Hezbollah, mesmo depois de ter havido muita perda na guerra da Síria, né? Bem, por que esse grupo é complicado para Israel? Veja, gente, o Hezbollah não é um grupo, quando fala Hezbollah, que é o final do Estado de Israel, o Hezbollah ele não é um grupo necessariamente contra o judeu. O Hezbollah é um grupo, né, contra o judeu sionista. E quando alguém fala que o Hezbollah atua atacando os judeus aí em outros lugares do mundo, tal, esse tipo de coisa diminuiu muito com o tempo, né? Mas todos esses judeus que foram atacados no passado eram líderes sionistas, né? O problema do Hezbollah é com o sionismo presente na mentalidade de alguns israelenses. Se for possível a existência de um Estado de Israel que não seja sionista, não tem problema. Contudo, o Hezbollah tem um entendimento, e sinceramente eu concordo com ele, que é praticamente improvável hoje que haja um Estado de Israel e ele não seja sionista, porque desde a sua fundação, o Estado de Israel é controlado pelos sionistas, ok? Então vamos lá, o Israel hoje corre perigo realmente de se entrar numa guerra contra o Hezbollah? Certamente que sim. Certamente que sim. O Hezbollah hoje, assim, o exército de Israel, ele pode perfeitamente ser maior do que o do Hezbollah, né? Se a gente contar, inclusive, com os reservistas, ainda muito maior. Agora, evidentemente, tanto os civis israelenses, né, os tais reservistas, né, que se juntariam ao exército, como também os militares israelenses, que têm ali, evidentemente, um entendimento dessa guerra aí, pelo alto, né, guerra aérea e tal. Esse exército israelense não tem a menor condição de enfrentar o Hezbollah por terra, né? O Israel não tem essa condição. Israel ficou muito tempo distante das guerras, dos conflitos, está sofrendo, está apanhando muito hoje em Gaza, do Hamas. Israel hoje teria muita dificuldade para essa guerra por terra. Ou seja, se houver, por exemplo, uma invasão do norte de Israel, é muito difícil Israel travar uma guerra para tirar o Hamas, né, para desocupar, na verdade, o Hezbollah desta região. A guerra por terra hoje é um tipo de conflito que pode prejudicar muito o Estado de Israel. Pelo quê? Pelo know-how que o Hezbollah já possuía anteriormente, vivia fazendo treinamento para esse tipo de guerra, e esse know-how, na verdade, ele ganhou, na prática, no confronto na guerra da Síria. Então, é um tipo de exército muito preparado para um tipo de guerra, né, para o qual o Estado de Israel, o exército israelense, a IDF, não está preparada. Este é um problema muito sério hoje para o Estado de Israel, né? Além disso, o Hezbollah conta com mais de 135 mil mísseis e foguetes, né? Esses mísseis são extremamente poderosos, né? A gente está falando ali, por exemplo, ali de mísseis assim, antitanque, mísseis anticarros, né? Mísseis, enfim. Agora, não somente o poderio militar, né? Um grande problema que Israel também teria é o seguinte: Israel tem muita dificuldade, em alguns momentos, quando vai atacar, de localizar, né, assim, os membros do Hezbollah que eles querem atacar. Isto ocorre em virtude do quê? Isto ocorre em virtude de que há muitos túneis naquela região ali sul do Líbano, e inclusive muitos dizem túneis, né, que fazem com que os membros do Hezbollah possam entrar no território de Israel. É curioso que em 2019 houve a descoberta de um túnel que estava praticamente terminado do Hezbollah, e naquela ocasião, né, inclusive isso virou notícia no mundo inteiro, né? O representante de Israel que estava dando entrevista falou o seguinte: bom, isso aqui, na verdade, nós descobrimos esse túnel em virtude do nosso conhecimento, né, da nossa tecnologia militar que consegue detectar esses túneis, né? A gente usou essa tecnologia militar inicialmente em Gaza, né, para nós descobrirmos os túneis em Gaza, e hoje estamos usando aqui também, e por isso a gente descobriu esse túnel aqui e tal, que mal foi utilizado pelo Hezbollah. Isso foi em 2019, foi alguém ali da cúpula militar israelense que fez essa declaração, né? Hoje a gente percebe que ele não entendia absolutamente nada do que ele estava falando, porque Israel está ainda sofrendo demais com os túneis do Hamas lá na faixa de Gaza, né? Então veja, esses túneis existem, muitos dizem inclusive que o Hamas teria aprendido, né, a construir esses túneis a partir da experiência do Hezbollah. Hezbollah, portanto, é o pai dessa criança, né? E esses túneis também poderia até mesmo fazer com que membros do Hezbollah entrassem, né, dentro do território israelense. Então, a ocupação do norte israelense poderia ser um objetivo inicial do Hezbollah, e seria muito complicado para Israel e para este combate contra o efetivo
do Hezbollah ali no norte do país, né? Dentre todos os mísseis, né, que a gente pode destacar aqui na Israel, tem os mísseis guiados, né? Os mísseis guiados que foram utilizados contra Israel já agora, desde a partir da guerra contra o Hamas em 7 de outubro, né? Esses mísseis guiados têm atacado muito ali o território israelense, são muito poderosos, são muito guiados. Hoje o Hezbollah também tem mísseis de alta precisão. Isso é muito complicado, muito difícil mesmo. O Hezbollah tem hoje também algumas armas, né? Uma delas é uma arma antitanque composta por 2 lançadores de mísseis, né, antitanques, né, russos Kornet, chamado Dar Alar, né, ou seja, a vingança de Alar, né? Essa arma é muito poderosa mesmo, né? Ela assim, foi estudada recentemente por alguém ali da cúpula israelense, da IDF, né? E houve ali uma fala, né, segundo a qual essa arma, Israel não estaria preparada hoje para esse tipo de arma do Hezbollah, né? Os mísseis não guiados também têm sido frequentemente utilizados, né? A organização possui vários tipos de mísseis não guiados, né? Incluindo os lançadores de foguetes múltiplos BM-21, chamado Grad, né? O líder do Hezbollah anunciou há algum tempo atrás que o partido estava usando os mísseis Burqa, né? Ou seja, um míssil vulcão, né? Que pode transportar, vejam vocês, pode transportar cargas de 300 a 500 quilos de explosivos, né? Também tem os mísseis terra-mar. O Hezbollah possui mísseis antinavio chineses C-802 e C-704, sofisticadíssimos, né? Ou seja, a gente está falando de mísseis chineses, não são somente mísseis iranianos, né? O Hezbollah também tem mísseis avançados que ameaçam usar contra as plataformas de gás e os navios israelenses. Esses mísseis são mísseis de precisão absoluta, né? Assim, lançou o míssil, ele atinge o seu alvo. Evidentemente que não vai conseguir chegar ao alvo se a bateria aérea evitar, mas é um míssil que tem uma precisão realmente hoje considerada de excelência, né? Os mísseis também os mísseis mais avançados podem atingir hoje o sul de Israel, gerando uma destruição enorme ali naquela região. Ou seja, estamos falando, por exemplo, de um grupo que pode gerar problemas por terra ali no norte de Israel, um grupo que tem mísseis de todos os tipos de curto, médio alcance e esses que podem atingir o sul de Israel, que são mísseis de longo alcance, né? A gente está falando de mais de 136 mil mísseis, entre mísseis e foguetes, né? Os drones hoje também são cada vez mais sofisticados. O próprio Hezbollah hoje fabrica também os seus drones, né? Que também são bastante sofisticados porque tem a tecnologia iraniana. Então, portanto, estamos falando de um grupo que pode sim colocar Israel em maus bocados, né? Agora, Israel poderia vencer o Hezbollah? Certamente que poderia vencer se você entender essa vitória no sentido da destruição total do Hezbollah, só que isso me parece muito improvável, porque o Hezbollah vem crescendo, assim como o Hamas, a partir, por exemplo, das provocações de Israel. Por exemplo, a ocupação de Israel do sul do Líbano durante quase 2 décadas foi muito importante para o crescimento do Hezbollah. Se Israel não tivesse ocupado, né, após, né, o fim daquela guerra, não tivesse ocupado ali, porque Israel entrou, na verdade, ali no sul do Líbano para tentar, né, buscar os líderes da OLP, né? Depois desse conflito aí, né, o que aconteceu? Todo mundo imaginava que Israel iria embora ali do Líbano, só que Israel permanece ali, no começo dos anos 90, né, permanece ali ocupando indefinitivamente ali aquele território do sul do Líbano, né? E aí eles vão desocupar apenas no ano de 2000, quando, de certa forma, a gente pode falar isso sim, foi derrotado ali por Israel, porque não aguentou a pressão de ficar ocupando aquele lugar, recebendo o tempo inteiro ali fogo do Hezbollah, né? Atentado do Hezbollah que acontecia ali pelos simpatizantes em vários locais ali daquela região do sul do Líbano. Então Israel, na verdade, perdeu aquele conflito ao deixar, né, o sul do Líbano naquela ocasião, né? Então, na verdade, gente, de lá para cá, o Hezbollah se sofisticou demais, né? O que acontece? Primeiro, né? Israel tem um efetivo muito maior do que o do Hezbollah. A questão qual é a preparação hoje do soldado israelense? Qual é a preparação do soldado hoje do Hezbollah? Qual é, na verdade, a identificação, né, profunda do soldado israelense com o seu próprio país e com a guerra? E qual é a identificação
do membro do Hezbollah, né, que acha, por exemplo, que se ele morrer não tem nenhum problema, porque ele vai ser um mártir, né, um mártir de Alá. Então, na verdade, a disposição pode fazer toda a diferença também neste conflito, né. E tem mais um problema para o Estado de Israel. Israel não estaria somente enfrentando o Hezbollah. Israel ativaria também um conflito ainda mais agudo contra os Houthis. Israel ativaria um conflito ainda muito mais agudo com o próprio Hamas e outros grupos ali, iranianos, pró-iranianos, que estão também hoje presentes na Síria. Ok? E se sobrar, se Israel vencer todos eles, vamos imaginar que consiga destruir todos eles, também vai obter uma grande fragilização militar, né? E Israel ficaria muito fragmentado e muito fragilizado militarmente para um possível conflito posterior, aí sim, contra o Irã. E aí, meu irmão, a coisa seria muito complicada. Claramente que a gente está falando aqui de Israel, mas Israel também poderia ter ajuda dos Estados Unidos nesse confronto, né? Evidentemente que poderia ter essa ajuda. Agora, os Estados Unidos teria um problema muito sério com todo mundo árabe se envolvesse profundamente nesse conflito. Vai haver sim uma ajuda a Israel, mas essa ajuda não vai ser do ponto de vista de colocar muitos efetivos ali, ou efetivos que seja, no campo de batalha. Eu acho isso muito improvável atualmente em virtude de todos os problemas que os americanos já estão vivendo no mundo, né? Então, o fato é, Israel pode sim vencer o Hezbollah, pode vencer Hezbollah, Houthis, Hamas, todos eles juntos, pode vencer até o Irã, tal, tem poder para isso, tá? Certamente, mas também pode perder essa guerra. Pode perder essa guerra apenas para o Hezbollah. O Hezbollah hoje é um grande exército, um exército mundial, poderosíssimo. É o particular maior do mundo, assim, o exército particular mais gigantesco do planeta, maior do que o exército do Líbano, controla completamente o Líbano, né? É maior do que o exército de inúmeros países do mundo inteiro. E hoje um exército muito mais poderoso, por exemplo, hoje seria um exército mais poderoso do que o exército brasileiro, por exemplo, né? Então, nesse sentido, um confronto contra o Hezbollah poderia ser uma derrota acachapante do Estado de Israel, né? Hezbollah sabe que Israel não tem como não ser um Estado sionista. Nesse sentido, enquanto o sionista for, terá de ser destruído. Se não for num confronto atual, né, se esse confronto se estabelecer, vai acontecer num certo momento. Hezbollah existe também para a destruição do Estado sionista de Israel. Essa é a sua missão, né? Ele deixaria, em teoria, de existir depois do final, né, do Estado de Israel. Então, na verdade, se não for agora, a intenção vai continuar. E por mais que Israel destrua o Hezbollah, vencendo essa guerra, o Hezbollah certamente se renasceria, né, a partir dos insatisfeitos do sul do Líbano, né? Então, na verdade, a situação é muito complicada, né? O melhor, neste caso, sempre né, tentar entender o seguinte: vamos tentar conviver, né, de verdade, respeitando as fronteiras aqui de cada um e tal. Essa poderia ser a melhor saída, mas essa é uma saída que não está no debate hoje, não faz parte do horizonte da perspectiva do Estado sionista de Israel, que não quer esse tipo de coisa, não quer saber da convivência com outro Estado, com o Estado palestino. Então, enquanto eles não aceitarem a existência do Estado palestino, o próprio Estado de Israel vai colocar a vida dos seus civis sempre em perigo, né? Eles sempre vão estar ameaçados de, enfim, sofrerem atentados, sofrerem golpes, sofrerem com guerras e, por que não, até mesmo sofrerem com o aumento, na verdade, do antissemitismo pelo mundo inteiro. Tá bom, gente? É isso.